Então, deu exatamente 5 horas. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente tem o prazer de ter dois especialistas, né, no agronegócio e meio ambiente, que é o professor Marco Janck, do INSPER, né? Ele tem uma trajetória realmente impecável dentro dessa área. E, claro, o professor Marcos Fava, nosso colega também da USP de Ribeirão, está na FGV, está em vários lugares aí, é uma pessoa, uma ativista do agronegócio assim, sem igual. Então, hoje a ideia desse nosso web seminar, né, seria exatamente discutir essas duas questões. Então, a gente já houve um acordo, o professor Fava Neves vai começar passando algumas transparências, né, durante cerca de 15 minutos. Em seguida, o professor Marco Janck vai dar sequência também por mais 15. E aí, os 30 minutos finais, a gente vai reservar para discussões entre eles próprios também e também as pessoas que estiverem nos acompanhando no YouTube, né? Porque a gente já está lá ao vivo lá. Então, a ideia é, então, esse web seminar ele vai ter a duração de 60 minutos e que vai estar sendo gravado naturalmente. Depois eu vou fazer uma edição especial desse web seminar e disponibilizar para todos que não puderam hoje ter a oportunidade de assistir ao vivo. Então, agradecendo então a presença de todos que estão nos acompanhando no YouTube e também, naturalmente, ao professor Fava Neves e Marcos Janck, eu passo a palavra diretamente para o professor Fava Neves dar início à apresentação. Por favor. Bom, boa tarde, professor Hélio, boa tarde, professor Marcos Janck. É um privilégio estar aqui conversando com vocês e compartilhar um pouco na verdade, irmãos siameses que tem que ser daqui para frente, que é o agronegócio e o meio ambiente. Então, só para que a gente não perca tempo, eu tenho alguns slides que eu preparei, que eu queria compartilhar aqui com vocês, e na sequência, o professor Marcos Janck conclui aí o raciocínio nosso de agricultura e sustentabilidade. Então, vamos lá, aqui, acho que vocês estão vendo, né, professor? Só falta eu projetar aqui na tela cheia, né? Isso. O Zoom está me atrapalhando aqui, acho que agora eu consegui. Beleza. Bom, então, eu, como o professor Hélio falou, sou professor na Universidade de São Paulo desde 95, lá em Ribeirão Preto, curso de Administração de Empresas, e a partir de 2018 também na FGV, no curso de Administração, e relações com essas universidades aí, a Universidade de Purdue, onde eu tive a chance de ficar em 2013, sou professor visitante deles, Universidade de Buenos Aires, e agora mais recentemente na Universidade de Pretória, na África do Sul. Primeiros 30 segundos, para que vocês possam acompanhar o trabalho da nossa equipe, foi criada em 2018 essa plataforma aí, Doutor Agro, com uma alusão que o agro é o doutor do Brasil, e ali vocês encontram diversos livros, agora recentemente o livro do professor Marcos Janck, que ele coordenou Brasil-China, já subimos lá também. Fiquem à vontade de usar os materiais que são colocados, e também eu compartilho uma análise mensal da agricultura brasileira, colocando 5 principais pontos que nós temos que observar para o mês seguinte. Então, estou dizendo isso para que vocês possam, quer mais conhecimento aí na área de agronegócios, uma das plataformas é essa, com a missão de criar oportunidades às pessoas. E também tem um canal no YouTube que tem 2 ou 3 vídeos sendo adicionados por semana, pode também auxiliá-los aí tanto com material didático, casos de empresas e outros, né? E essa plataforma cresceu bastante agora com a pandemia, porque o volume de vídeos gerados aumenta bastante pelas participações todas aí nas lives. Então, temas como o que é agro, o debate agro e meio ambiente, temas de pesquisa no agro, fiquem à vontade para usar esse canal. Eu queria comentar, antes de falar do tema de sustentabilidade, como esse setor ele teve um ganho tecnológico e teve um desempenho absolutamente fantástico desde os anos 70. Aí vocês têm o crescimento da produção brasileira, o crescimento da área, então a produção é esse aqui, o verdinho claro, a área
é esse aqui, a barrinha verde escuro, e aí vocês têm a área de segunda safra também sendo colocada aqui, né, que é a chance dada a um país tropical como o Brasil de ter uma safra depois da outra, coisa que os americanos, os europeus não conseguem. O Brasil tem áreas que conseguem ter 2 safras no mesmo ciclo, e tem áreas do nosso país que, inclusive, conseguem ter 5 safras a cada 2 anos. Então, essa é uma vantagem da agricultura brasileira. Por outro lado, você passa a entender por que ela demanda mais defensivos, né? Em virtude de não ter o clima frio controlando pragas e doenças, como é o inverno americano, e do uso das áreas ser feito mais de uma vez. Então, aqui vocês observam o quanto de áreas foram poupadas no Brasil devido ao crescimento da produtividade. Se nós tivéssemos agora em 2020 com a produtividade de 1970 ou de 1990, imaginem o tanto a mais de áreas que não seriam necessárias para fazer essa produção. Então, é um prêmio Nobel, efetivamente, o ganho que a agricultura brasileira teve em termos de produtividade. Outro prêmio Nobel que merece esse setor é a forte internacionalização, tanto das empresas brasileiras como da produção brasileira. Então, vocês estão vendo aqui um quadro que mostra as exportações do agro nos últimos 20 anos, e vejam aqui que o Brasil conseguiu, nesse período, diversificar e ser competitivo em diversas cadeias produtivas, desde a soja até açúcar e etanol, café, fibras e produtos têxteis, papel e celulose, que está aqui, produtos florestais, couros. Então, observem vocês que em todos eles o Brasil teve um grande ganho, mas está claro que a soja é o principal, né, onde a nossa exportação foi de 4 bilhões em 99 para quase 33 bilhões em 2019, nesse ano provavelmente chegando aí a 35, 36 bilhões, talvez até mais. Então, um grande crescimento. E outra coisa interessante que vocês observam, agora convido para pular para o quadro da direita, é como que a China e os países emergentes representaram uma verdadeira revolução nas exportações do Brasil. Então, a China pula de 300 milhões de dólares dos produtos do agro, dos alimentos brasileiros, para mais de 30 bilhões. E vocês têm aqui uma outra China, que é os países que são os países emergentes, né, como Turquia, Emirados Árabes, Tailândia, Egito, Arábia Saudita. Observem que todos eles compravam do Brasil valores muito pequenos e passaram a comprar 1,5 bilhão, 2 bilhões. Só uma curiosidade, nesse ano, Bangladesh, que provavelmente quem está nos ouvindo aqui, e se eu perguntasse se é importante para o Brasil, ia dizer que não, Bangladesh, nesse ano, nos 6 primeiros meses, aumentou as compras do agronegócio brasileiro em relação aos 6 meses primeiros do ano passado, em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso é acréscimo, não é que passou a comprar, é acréscimo em relação ao que comprava. Então, Indonésia, Tailândia, o Marcos depois pode falar mais disso, que viveu 6 anos lá na Ásia, são mercados que prometem muito para aumento de compras do Brasil. Então, só para fechar essa parte aí das exportações, é o setor da nossa economia que conseguiu a maior relevância internacional. Nós não temos outros setores, produção de automóvel, turismo, aquilo que vocês quiserem comentar, não temos outros que conseguiu galgar uma participação na produção mundial tão grande quanto essa que vocês estão vendo, mas mais o impressionante é o quadro de baixo, que mostra a participação no comércio mundial. Então, praticamente o milho, o Brasil tem 1/4, o algodão tem 15%, já subindo para 20%, da soja, o Brasil controla metade do comércio mundial, do suco de laranja, que é um caso de êxito nosso já bem mais antigo, né? Nós estamos com praticamente 80%, café 1/3, né? O açúcar esse ano que está, por causa do isolamento, as usinas fizeram mais açúcar e coincidiu de ter espaço no mercado internacional, nós vamos chegar talvez próximos a 50%, a carne bovina 1 de cada 4, 1/4, o frango 1/3 e o suíno 10%. Então vejam vocês como o Brasil conseguiu ocupar um espaço relevante no mercado mundial
E a gente é até brindado com uma imagem como essa, onde você vê o fluxo dos navios transportando grãos no dia 3 de julho de 2020, saindo aqui da América do Sul, indo em direção a toda a Ásia, não é só a China, e indo também para essa região que é importante para o Brasil, a Europa, e também o Oriente Médio e o Norte da África. Então, essa é a performance, de uma maneira muito rápida, da agricultura brasileira, que permitiu diversas manchetes, né, em importantes jornais do mundo, ressaltando, né, fazendeiros americanos que antes abasteciam o mundo foram passados por novas potências, né? O setor agrícola é o motor da economia brasileira, mesmo a França, né, esse aqui eu tive o privilégio de poder comentar, e a agricultura, o brilho do Brasil. Então, esse é o nosso passado, que permitiu uma conquista de mercado muito importante. Para o futuro, continua extremamente promissor, eu não vou ficar mais do que 30 segundos nisso, porque o Marcos vai comentar, mas a área que o Brasil usa hoje é ao redor de 65,9, né, milhões de hectares. Nós vamos para de grãos, né, nós vamos para uma área entre 76 a 90 milhões de hectares com grãos, o que, se tiver todo esse crescimento, a área de grãos vai ocupar 10% só da área do Brasil. Então, isso aí somado à cana, somado à pecuária, o Brasil não precisa, toda a área de pasto, o Brasil não precisa de mais do que 1/3 da sua área para ser esse grande produtor de comida aí para o mundo. Então, a proposta que eu tenho é a proposta de que não há outro espaço aberto para a sociedade brasileira que não o de ser fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Esse é o espaço que está aberto porque nós temos uma série de fatores que o Marcos vai comentar acontecendo no mundo asiático, no mundo africano, e que demanda a produção do Brasil, que no momento é quem tem os recursos mais organizados para fazer isso acontecer. Qual seria a estratégia, então, para conquistar cada vez mais esse espaço de fornecedor mundial sustentável, né, de alimentos, bioenergia, e vocês podem estar confusos aqui, o que seria agroprodutos? Papel e celulose, fumo, couro, né, madeiras e outros produtos que vêm do agro e que são exportados pelo Brasil. Eu não tenho tempo de explicar todo o quadro, mas são estratégias tradicionais, vale para empresas também. A diferença aqui é que a gente colocou mais a parte de ações coletivas. Então, o Brasil tem que buscar uma liderança em custos, com educação, capacitação, inovação, genética 5.0, agricultura por metro quadrado, eficiência de instituições, né? Logística, toda essa parte que vocês estão todos os dias vendo acontecer, vendo críticas e vendo problemas também aí na imprensa, né? Então, a parte de custos. A parte de diferenciação, que eu diria que aqui a Avenida do Brasil é maior do que a Avenida em custos, onde nós temos já uma competitividade bastante grande. Diferenciação, excelência de produto, qualidade, construção de marca, chegar mais perto do consumidor final, toda a questão do storytelling, né, para identidade de origem, design e a parte ambiental. Aqui eu já começo a tocar um pouco no ponto do nosso debate, que é aproveitar as vantagens que o Brasil tem na área ambiental e trazer, talvez esse seja o nosso grande desafio hoje, trazer a Amazônia, que hoje pesa negativamente para o Brasil, para o lado positivo da equação. Então, eu acho que esse é o objetivo número 1 a ser conquistado na temática ambiental. E eu sou um grande fã de ações coletivas, cooperativismo, associativismo com engajamento, outros tipos de organizações e alianças estratégicas. Então, esse quadro aí que pode parecer muito complexo, não é. São as estratégias a serem tomadas para que o Brasil ocupe cada vez mais o espaço de fornecedor mundial sustentável de alimentos. E aí, para concluir, o desafio da sustentabilidade é absolutamente fundamental. E dentre os aspectos da sustentabilidade, eu coloquei esse quadro até para ficar mais fácil para o Marcos falar depois, é que muitas vezes a gente entende sustentabilidade só como uma questão meio ambiente. Não é isso. Sustentabilidade, historicamente, ela é baseada nos 3 P's, que é o People, Planet e Profit, né, que é pessoas, planeta e lucro e economia. Então, coisas como acesso a mercados, né,
Europa, por exemplo, faz parte de sustentabilidade. Tratamento de pessoas, como nós vimos agora, grandes problemas dentro dos Estados Unidos e da própria Europa no tratamento de quem trabalha dentro das agroindústrias, na colheita de frutas, né? Agora o holofote ficou lá por conta da Covid, nós vimos muita coisa que antes era crítica só aqui do Brasil, né? Acho que até nesse ponto nós estamos melhores, e o aspecto do planeta. E aí, para fechar, o meu último quadro no aspecto do planeta é comentar que esse é o debate do dia, é a confusão do dia. Então, nós tivemos... Vocês têm três coisas aí nessa tela. Primeiro, uma iniciativa muito infeliz, feita por um grupo de brasileiros, entre eles está assinando isso o Observatório do Clima, porque ela, na minha leitura, abaixou o nível da cintura no boxe, né? Ela foi além do que deveria, o desrespeito com pessoas, o desrespeito com o próprio país. O filme que está circulando lá fora, ele é muito negativo e ele prejudica o Brasil. E um pouco de politização também. Então, esse é o ponto hoje negativo, que vai dominar o debate nos próximos 6 meses, 12 meses, né? Aí, no meio, vocês têm uma outra coisa que é extremamente positiva, que são as empresas colocando recursos cada vez mais para a economia verde. A Apple, por exemplo, declarou que em 2025 ela quer ser carbono neutro. Ela só pode ser carbono neutro na cadeia produtiva dela se ela comprar excedente de carbono de outros. E aí a agricultura brasileira passa a ter uma chance bastante grande de conquistar esses recursos hoje, com ações que já são feitas, entre elas essa da direita, que é a carne carbono neutro. A gente sabe que a carne bovina é um dos mais criticados hoje na questão ambiental mundial, e tem modelos no Brasil já que permitem isso. Última tela para fechar, apesar da imagem internacional hoje que está carregada do Brasil, principalmente por conta da dificuldade de controlar o desmatamento ilegal na Amazônia e a questão das queimadas, tudo isso aí traz um grande engajamento internacional. O Brasil ele tem um legado importante na área ambiental, e aqui eu fico só mais 30 segundos, porque tem lá um filminho, se vocês quiserem ver depois, explicando e dando números para cada um desses itens, mas o Brasil, na área ambiental, ele tem a matriz de energia renovável mais limpa do mundo, pelo menos entre os grandes países. Pode ter uma ilha que a gente não sabe, algum país pequeno. O Brasil tem 45%, 47% agora de energias renováveis na sua matriz de energia, enquanto que na OECD é 10%, a média do mundo é 15%, quer dizer, esse é um ponto de vantagem do Brasil. O Brasil não é o maior produtor mundial de biocombustível, os Estados Unidos passou, mas proporcionalmente é o que mais usa, com a adição de 27% de etanol na gasolina e 10 a 15%, né, agora vai diminuir um pouco, mas vai voltar a aumentar, do biodiesel no diesel. Então, isso aqui também é um ponto muito forte. Per capita, o Brasil é um dos países com indicadores mais interessantes de emissão de gases de efeito estufa, mais uma vez, por pessoa. Nós somos muito bons quando você compara com outros. O Brasil, pulando para o penúltimo dedo da mãozinha, ele tem 66% do seu território coberto com a vegetação original, enquanto que outros países produtores de alimentos, nossos concorrentes, os índices são muito menores, né? Nós temos a presença de um código florestal extremamente rigoroso, aprovado, com dificuldades de implantação e outros problemas, mas ele está aí e ele foi democrático e foi eleito, né, pela grande maioria das pessoas. Onde está pegando negativamente, e esse item acaba contaminando todo o resto, é a questão do índice de desmatamento, principalmente desmatamento ilegal que é feito. E para fechar, e aqui está a graça da pesquisa brasileira, dos engenheiros brasileiros, né, de todo mundo, do órgão público, privado, são as inovações e tecnologias limpas geradas aqui no Brasil e que hoje são exportadas para o mundo e que cada vez mais conquistam espaço aqui. Como a integração lavoura-pecuária-floresta, que permitiu aquele boi carbono neutro, certificação, rastreabilidade na área ambiental, conversão de áreas, agricultura regenerativa. Talvez vocês viram recentemente a empresa Rizoma, que captou dinheiro lá de fora, que trabalha, do antigo piloto de Fórmula 1, do Pedro Paulo Diniz, trabalha com regeneração de áreas,
tratamento de resíduos e reciclagem, economia circular, depois nas perguntas a gente pode falar um pouco mais disso, integração cana, milho, pecuária, aí você pega o resíduo de um, vai como fertilizante do outro, enfim, bioinsumos, que o Ministério tem trabalhado muito, plantio direto e outras coisas que são tradicionais do Brasil, agricultura por metro quadrado, que não permite mais desperdício, e outras tecnologias. Então, essa seria a conclusão. Para fechar, o Brasil, até o momento, fez um trabalho sensacional na agricultura, tem muitos desafios pela frente, dá para crescer, para se tornar esse fornecedor mundial, mas a área ambiental tem que estar cada vez mais incorporada dentro da agricultura e caminhar como irmãos siameses para conquistar esse mercado. Por isso que eu falei, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Professor, desculpa, passei 1 minuto aí do tempo prometido, mas está aí dada a mensagem. Deixa eu tirar aqui a tela para não atrapalhar mais. Beleza, muito Obrigado boa. Parabéns, parabéns. Muito boa a tua apresentação. Agora é a vez do professor Marcos Janck, por favor. Bom, boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, boa tarde ao professor Hélio e ao meu colega Marcos Fava Neves, também exalquiano como eu e que já nos conhecemos há muito tempo, nem vou dizer quanto, mas desde o começo da carreira do Marcos, já a gente se conhece, acompanhou aí todos os movimentos da USP de construção da área de agronegócios, né? Desde o antigo programa de estudos de negócios do sistema agroindustrial, PENSA, que nós dois fomos membros e fizemos as nossas teses lá, até agora todo esse trabalho que o Marcos está fazendo na Ribeirão Preto, a Exalc, que continua muito forte nessa área. Eu estou saindo agora de um período de 1 ano e meio que eu também atuei como catedrático lá da Luiz de Queiroz, a cátedra Luiz de Queiroz, que justamente foi para analisar a questão Brasil-China, que o Marcos comentou. A gente fez um livro com os chineses, em inglês, de 430 páginas, 12 capítulos, cobrindo as principais questões que estão em torno da relação Brasil-China no agronegócio, né? Deixa eu botar aqui a minha apresentação rapidamente, só para complementar o que o Marcos trouxe. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo ir direto. Conseguem ver aí? Sim. Tela cheia? Beleza, tela cheia. Pode levantar a brasa. Bom, então basicamente, quer dizer, eu vou complementar o que o Marcos trouxe aqui, entrando um pouco mais no tema da relação entre agronegócio e meio ambiente, já que o Marcos fez a introdução já dessa grande evolução que o agronegócio teve no Brasil e no mundo, né? O Brasil no mundo. Vamos falar um pouco mais dos atuais problemas de meio ambiente. Nesse momento eu faço parte do INSPER, né? Que é uma escola que oferece cursos de economia, administração, engenharia, o ano que vem direito, mas que tem hoje um centro de agronegócio global. Todas as grandes escolas de economia e de administração hoje caminham para ter uma área de agronegócio, que é uma evolução muito bacana. A GV também tem uma área, que o Marcos dá aula lá, inclusive, o INSPER, e todas as escolas mais tradicionais também de agro hoje têm essa área de economia e administração. Eu tive agora, de fato, 4 anos na Ásia, representando entidades exportadoras do agronegócio brasileiro, trabalhando com 12 países da Ásia. Antes disso, eu estive na União da Indústria da Cana-de-Açúcar, fui o presidente do ICONE, que é o Instituto de Comércio e Negociações Internacionais, que é um tema que eu me dedico a vida toda, e durante 18 anos professor da USP, na Exalc, na FEA, em São Paulo, e no Instituto de Relações Internacionais. O Marcos já passou um pouco sobre a evolução do agro brasileiro. O agro brasileiro, eu acho que a evolução, o principal é a transformação de recursos naturais, que o Brasil tem em grande abundância, se comparado com outras regiões do mundo, em produção eficiente, né, e sustentável, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a sustentabilidade, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas o Brasil conseguiu, através da tropicalização da agricultura, que foi esse movimento que o Marcos, ao final, falou sobre as tecnologias que permitiram que o Brasil dominasse a região tropical
brasileira, né, o Brasil conseguiu ganhos de produtividade maiores do que o resto do mundo nas últimas 3 décadas. Né? Por exemplo, o nosso ganho de produtividade total, que é de 3,5% ao ano, o dos Estados Unidos é 1,7% nesse mesmo período. Então, é o dobro do crescimento da produtividade total, terra, trabalho e capital dos Estados Unidos. Mais a bioenergia, mais uma série de outras tecnologias, mas também a migração de gente. Né? Essa mobilidade social incrível que fez com que agricultores, pequenos produtores do Sul, né, que trabalhavam lá no colonato antigo, que tinham vindo lá da Europa sem muito recurso, conseguissem migrar para o Centro-Oeste e virar grandes produtores naquela região. Ou mesmo todo esse processo que aconteceu com a cana-de-açúcar em São Paulo, quando pessoas que vieram colher café se tornaram os grandes usineiros de hoje. Então, essa migração de gente e tecnologia fez do Brasil hoje o terceiro maior exportador do mundo, exportando para 200 países, e esse é o setor mais internacionalizado. Nesse quadro aqui vocês têm os grandes biomas brasileiros, né? E no mapa mais à esquerda, eu só vou colocar para vocês como é que foi a evolução da agricultura aqui no Brasil. Quer dizer, até os anos 60, o Brasil ocupava uma área essencialmente litorânea. Né? A agricultura estava restrita às regiões próximas ao litoral, aonde chegou a cana-de-açúcar, aonde houve o ciclo do café, né? Aonde houve a chegada lá do colonato europeu, né? Mas a gente não tinha tecnologia para conseguir entrar, principalmente lá no Cerrado brasileiro, que é a área em amarelo no mapa à direita. Né? A partir dos anos 70, e não foi só a Embrapa, foram as universidades também. Aliás, bem antes da Embrapa, tinham universidades agrícolas, como a Exalc, Viçosa, tinha o Instituto Agronômico de Campinas, e uma série de outros centros tecnológicos permitiram que a gente dominasse as tecnologias que permitiram que os produtores fossem para essas novas regiões, né? Inicialmente no sul do Centro-Oeste, né? Mais Goiás, Mato Grosso do Sul, depois mais à frente os produtores foram para o Mato Grosso e agora no último ciclo foram para o chamado Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, oeste da Bahia. Né? Então, a agricultura ela sai nos anos 60 de ser essencialmente costeira e entra no centro do país. Né? E, obviamente, que aí vem toda essa questão do meio ambiente. Né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui é só para mostrar o que era a soja em 1974, era essencialmente um produto do sul do país, do sudeste, sul e sudeste, e a soja hoje é um produto do centro-oeste e do centro-norte, né? Dessas regiões novas, lá dos cerrados do nordeste brasileiro, essencialmente Piauí, Maranhão, etc. Né? Aqui o forte crescimento do milho, o trigo também foi se tropicalizando, ainda que o Brasil é importador, né? Mas o curioso é que a maior parte do milho hoje é produzido em área de soja, né? Essencialmente com 2 safras por ano na mesma área, né? Integração soja e algodão, ou soja e milho, né? E mais à frente, é o que está acontecendo hoje, isso que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que é a possibilidade de, na mesma terra, no mesmo ciclo de chuvas, sem irrigação, fazer soja, milho e gado ao longo do ano. Né? Então, essa característica do agronegócio brasileiro é fantástica, porque isso não acontece em clima temperado. Né? As grandes regiões agrícolas do mundo, Estados Unidos e Europa, têm limitações de sol, de chuva, de clima, para poder fazer 2, 3 safras por ano. E o Brasil hoje consegue fazer isso. Então, a produtividade, obviamente, cresceu aqui no Brasil de maneira muito grande nos últimos anos. Né? Então, por exemplo, vocês veem aqui nesse quadro as áreas de adoção de integração lavoura-pecuária, que eram menos de 2 milhões de hectares em 2005, hoje já chegam a 15 milhões de hectares. Né? E mesmo a pecuária, né, que é onde está a maior parte do uso da terra agrícola aqui no Brasil, né? O Brasil usa mais ou menos 30% da sua área total com agricultura. Né?
E aí a gente tem em torno de 70 milhões de hectares, 65, 70 milhões de hectares de agricultura, e temos 165 milhões de hectares de pastagem, né? Mas essas pastagens, ao longo do tempo, elas estão caindo, como a gente vê aqui. Elas caíram em torno de 30 milhões de hectares. E por que elas caíram? Porque uma parte delas virou áreas agrícolas, conforme a gente já falou, né? Dentro desse processo de integração lavoura-pecuária, onde cada vez mais o agricultor é também um pecuarista com ganho de produtividade, porque na hora que se aduba o pasto, que se melhora o pasto para fazer agricultura e que se rotaciona, obviamente esse pasto aumenta também a capacidade de produção de carne por hectare. Então, a gente vê esse processo fantástico que acontece, não só da agricultura poder se integrar, tipo soja, milho, soja, algodão, ou mesmo a cana-de-açúcar, ou a celulose e outros produtos, mas também a agricultura se integrando com a pecuária e tornando a pecuária mais eficiente ao longo do tempo, né? Então, obviamente, que aí você pergunta, mas por que há desmatamento no Brasil, né? Quer dizer, se a agricultura está se tornando cada vez mais eficiente, por que há desmatamento, né? E a principal razão que explica esse processo é o descontrole, né? Hoje, 95% do desmatamento que acontece aqui no Brasil tem origem ilegal, né? Portanto, ele não se dá dentro das regras da lei, né? Ele se dá como uma atividade basicamente de ocupação de terra, né? O Brasil hoje tem 60 e tantos por cento da sua terra hoje conservada em parques, em terras indígenas, em reservas legais, dentro de propriedade rural e tudo mais, mas nós ainda temos terras devolutas, cerca de 50 milhões de hectares de terras que não têm dono, que não são nem do setor privado e que não são nem terras demarcadas. E essas terras têm sido um convite para invasões ilegais, aonde se tira a madeira, aonde se faz mineração, aonde se tenta garantir a posse, né? A posse ainda acontece em boa parte do território nacional, né? E, obviamente, que essa posse leva a esse processo onde, se não houver controle do governo, o desmatamento cresce, né? Então, a gente vê que o desmatamento caiu bastante nos anos 2000, quando houve bastante controle, e agora ele volta a subir, e principalmente no ano passado e esse ano, o assunto ganhou uma dimensão que não é mais apenas uma dimensão de agricultores e de ONGs ambientais, mas passou a ser também uma dimensão importante para governos, para organizações internacionais, para consumidores, para varejistas, para bancos, né? Para os próprios agentes das cadeias produtivas, como o Marcos colocou nos seus últimos slides, quando ele mostra que o Marfrig, por exemplo, acaba de lançar aí um compromisso de ser uma empresa de desmatamento zero, né? A Cargill fez o mesmo, né? É possível agora, hoje mesmo tem uma notícia que a SLC, que é uma grande operadora de terras no Brasil, a partir desse ano também não vai mais entrar em terras com desmatamento, né? Então, o que está acontecendo? E esse aqui é o meu último slide, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo uma situação em que duas áreas que o Brasil tem grande visibilidade global, né? Que são agricultura e meio ambiente, tem sido também uma área onde existe toda uma questão que precisa ser trabalhada, que envolve desde o comércio de commodities, a capitalização de empresas, a reputação das empresas, que é a existência do Brasil como um país com grande nível de desmatamento, né? Conforme a gente tinha dito antes, né? O desmatamento aqui no Brasil ele cresce, né? Nesses últimos anos pelo descontrole, principalmente do desmatamento ilegal, e isso afeta a reputação das nossas empresas, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, grandes empresas que estão caminhando para construir cadeias livres de desmatamento, porque o seu consumidor quer uma garantia que a commodity que está sendo vendida não tem desmatamento no seu ciclo produtivo, né? Isso é relativamente fácil para a soja,
isso é extremamente difícil para boi, né? Porque a soja é produzida numa área e você consegue fazer esse monitoramento. Agora, o gado não, o gado anda, né? Muitas vezes a cria é feita lá num local, a recria em outro, a engorda em outro. Então é muito mais complicado de você conseguir rastrear de onde que o boi saiu, se ele em algum momento do seu ciclo, o bezerro, por exemplo, teve em alguma terra com desmatamento ilegal. Então, as grandes empresas, os grandes frigoríficos vão construir cadeias livres de desmatamento, né? Até porque a capitalização dessas empresas hoje depende desse fator, e a própria reputação das empresas depende disso, né? E o que eu posso dizer é que a gente tem que ter um esforço, que não é só um esforço das empresas, mas é um esforço de toda a sociedade brasileira em relação à questão de agricultura e de meio ambiente. Por exemplo, tem temas de política pública que têm que ser resolvidos, que já tem 3, 4 décadas de insegurança jurídica. Por exemplo, principalmente na região norte e nordeste, ainda há grandes problemas de regularização fundiária, né? Tem gente que foi convidada pelo Estado para ir para a Transamazônica nos anos 70 e até hoje não recebeu o título de propriedade da terra, né? Eu diria que 50% das terras brasileiras, foi uma estimativa feita lá por um colega nosso, não tem titulação, né? Então esse é um problema. Se não tem título, não tem dono. Se não tem dono, se não tem CPF, CNPJ, significa que o que está existindo é a ilegalidade, o que está sobrevivendo é a ilegalidade, porque não dá para punir se a terra não tem dono. Então a regularização fundiária é absolutamente necessária nesse processo. O combate ao desmatamento ilegal, que levou à criação agora do Conselho da Amazônia, a implementação do Código Florestal, que já tem 8 anos, que é uma lei muito moderna, muito rígida, mas que ainda não foi implementada na sua plenitude, a recuperação de áreas degradadas, o zoneamento ecológico econômico. Enfim, tem uma série de desafios de política pública a serem vencidos, e não são desafios deste governo, e nem do governo anterior, são desafios do processo caótico de ocupação que aconteceu no Brasil, principalmente na região norte e em boa parte também de áreas lá do Nordeste, e também lá do Centro-Oeste, mas o Centro-Oeste com o tempo foi resolver nesses problemas, mas o Norte ainda não resolveu. Então tem muito tema de política pública, e tem também temas de readequação privada, porque o que a gente vê hoje é que, principalmente, as empresas que estão mais expostas ao mercado internacional estão construindo cadeias livres de desmatamento, com rastreabilidade, com certificações, atendendo a critérios de ESG, acho que todo mundo aqui está acompanhando o famoso ESG, que são critérios de meio ambiente, critérios sociais e de governança corporativa, que todas as grandes empresas estão hoje mensurando, desenvolvendo metas, etc. Então, você tem um lado do agronegócio que caminha para uma readequação forte a esse novo universo de pressão que está existindo e que se tornou ainda mais forte depois lá do Covid. E tem um outro lado do agronegócio que, infelizmente, sobrevive na ilegalidade. E eu acho que o símbolo dele é essa grande quantidade de terras devolutas que o Brasil tem, 50 milhões de hectares, sendo que 25 estão já hoje ocupados e ainda sem ter regularização fundiária, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar esses temas desses diferentes Brasis que a gente tem, né? E a questão agro e meio ambiente é exatamente isso, quer dizer, é o desafio, principalmente na região norte e também na região lá do Nordeste e algumas partes lá do Mato Grosso, de regularização fundiária, de implantação do Código Florestal, de comando e controle sobre o desmatamento ilegal, etc. Então é basicamente isso, professor. Agradeço aí a vocês. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Beleza, muito bom também. Queria também, antes de passar para as perguntas, agradecer a participação do Evaristo Neves, do Oscar Hipólito, Aurílio Caiado, Roberto Arruda Souza Lima, o Rô Fava Della Libera, são amigos de vocês aí, que estão do IVEPESP e de vocês que estão nos prestigiando também. Queria, então, a partir de agora, quer dizer, o seguinte, quer dizer, essa questão, recentemente,
Jean, que você fez um artigo, acho que foi na Folha, né, falando exatamente sobre essas questões, em particular do meio ambiente e tal. Você colocou que, pelo que você colocou, o grande desafio está na região norte, né, devido a esses problemas de regularização e tal. Essa é uma tarefa que é dos estados ou é do governo federal, eventualmente, a solução dessas dificuldades? A quem compete isso aí? Olha, eu acho que essa pergunta é ótima, viu, professor? Porque, na realidade, é todo mundo, sabe? Porque eu acho que esse problema não é de hoje, é um problema antigo, né? Então, por exemplo, toda a questão de regularização fundiária depende lá dos cartórios, da definição da propriedade da terra, em muitos casos tem sobreposição de posses, né? Então, você tem muita coisa que tem que ser feita no nível municipal, no nível estadual, mesmo o Código Florestal, certo? Onde a gente avançou muito com o chamado CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Que hoje nos dá uma fotografia muito boa, mas é autodeclaratório dos produtores, ele ainda precisa ser confirmado pelos órgãos públicos, né? Ele pode ser um elemento, inclusive, para definir a rastreabilidade de produtos, a adequação das propriedades rurais, e o CAR vem junto com o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, né? Então a gente tem que fazer uma regularização fundiária de um lado e temos que fazer uma regularização ambiental do outro lado, que é justamente nos casos em que existe indefinição em relação por exemplo, aonde o produtor tem ainda passivos ambientais, certo? O PRA, os programas de regularização ambiental que vão ser conduzidos pelos estados, vão permitir esta regularização, que até hoje ela não foi feita, né? Então a gente tem vários problemas ainda de implementação, tanto do Código Florestal, 8 anos depois da sua aprovação, que é um código que eu lembro muito rígido, né, tal, que está se pedindo para que o produtor faça aqui no Brasil é muito mais do que produtores fazem em outros lugares do mundo. Ele tem que deixar de 20% da propriedade com reservas legais no sul, 35% nos cerrados do centro-oeste, mais lá para o norte, e 80% na Amazônia. Então, mas isso não foi implementado ainda na sua plenitude, né? Então, eu acho que aí tem que haver esse esforço de cooperação dos estados com o governo federal, com os municípios, e isso tem sido muito difícil, sabe? Eu acho que a novidade agora é que a gente está tendo uma pressão do mundo privado por isso, certo? Agora, o risco nosso, qual que é? É que a pressão do mundo privado crie um sistema que vai atender o que o mundo privado quer lá fora, via bancos, via compradores, etc., grandes empresas com grandes produtores, e isso atende o que está se pedindo lá na Europa, principalmente, e também mais em outras partes, e a gente continua tendo esse mundo sem lei, com desmatamentos ilegais, com falta de implementação de código florestal, etc., acontecendo à margem, né? São dois sistemas que podem estar acontecendo em paralelo, dois tipos de agronegócio, um que vai além da lei, inclusive, e outro que está abaixo da lei, né? Então, a gente precisa realmente encontrar uma solução para isso, né? E a sociedade está sendo pressionada por isso, né? Esse tema não é mais um tema exclusivo da agricultura, passou a ser um tema importante do país. E o país tem que encontrar uma solução de organização para isso. Tá certo, professor Marcos? Complementa aí, por favor. Vai lá, Marcos. Concordo absolutamente. E é assim, o que reverbera isso fora do Brasil, nós que acompanhamos, né, o Marcos também, a gente recebe as notícias em diversos grupos, eu vou baixando, fazendo uma coleção. Esse tema, quando ele vai principalmente para a Europa, o problema multiplica por 15 lá fora, e aí o dano que é feito à nossa imagem é extremamente grande. Então, eu diria que o nosso objetivo principal agora, como Brasil, para aproveitar essa chance toda que o agro tem pela frente, é atacar os pontos que o Marcos levantou muito bem no último quadro dele, resumo do que seria a agenda pública e a agenda do setor privado. E ela é uma agenda, professor Hélio, conjunta, é municipal, estadual e federal,
que você precisa ir ver quem está fazendo o quê, onde está tendo duplicidade, onde não está sendo atendido, e usar toda a tecnologia, né, que você tem de imageamento e drones e uma série de outras coisas que nós já estamos vendo ser usado, né, para que você possa fazer o combate. Mas é o principal problema hoje do Brasil, e é uma pena, porque a Amazônia, o mundo gosta, não tem ninguém no planeta que não saiba o que é a Amazônia, né? Igual Pelé é a Amazônia, e ela, em vez de ajudar, ela entra negativamente na nossa equação internacional. Então, eu acho que é uma questão de corrigir. E aí eu vejo o seguinte, complementando o que o Marcos falou, para outros países atingirem os indicadores ambientais que nós temos, eu acho que nós não vamos ver em vida a dificuldade que eles terão, investimentos necessários para ter a matriz de energia renovável que nós temos, biocombustível, tudo aquilo que eu falei, preservação do território. Então, se a gente conseguir, em um ano, reverter a Amazônia, jogar ela como impulsionadora das nossas exportações, da imagem Brasil, seria um ganho fabuloso, né? Então, Marcos, então, assim, complementando ainda o que você falou, quer dizer, você colocou realmente na tua apresentação, né, informações assim que não tem como não, vamos dizer, não ser verídica, né, sobre essa questão da situação energética que a gente tem, como você falou, energias renováveis e tal. Por que isso tudo não pesa lá fora? Qual a razão desses fatores tão positivos eles não pesarem para a nosso favor, sendo que temos tantos pontos positivos? Essa é uma constatação, e a minha briga ao fazer essa mãozinha e publicar material em inglês é pedir o seguinte: olha, nós temos um problema, já foi apontado aqui, esse problema nós temos que resolver, agora vocês têm muitos outros problemas também, fica de olho, porque se você for quantificar e via indicadores, que é o ESG, né, colocar indicador para tudo quanto é coisa, e não apenas para desmatamento ilegal, que é hoje onde está o foco, a coisa vai dar um cavalo de pau e vai cair no seu colo. Então, é importante não desrespeitar o Brasil. Ajuda a resolver a questão que precisa ser resolvida, mas na questão ambiental, desculpa insistir, o Brasil é exemplo para os outros países do mundo. É exemplo. Só que nós temos um problema que reverbera vezes 15, e quando ele reverbera, os outros dedinhos da mão desaparecem, né? Porque você tem, inclusive, hoje, o que acontece? Como boa parte da mídia, ela não gosta, e tem todas as razões que eu entendo perfeitamente, estou aqui só fazendo um diagnóstico. A mídia, principalmente internacional e europeia, ela não gosta de governos de extrema-direita, ela não gosta. E aí, então, esse assunto ele ganha uma repercussão maior ainda, porque é uma chance de você, politicamente, atacar também o atual governo. Tanto assim, professor Hélio, que boa parte das matérias que saem lá fora, sempre sai o far right, eles dão um jeito de colocar o far right, que é o presidente. Então, o Brasil hoje tem o fato de ter eleito um presidente de extrema-direita e tínhamos que ter isso na nossa conta. A imprensa, a mídia não gosta disso. E isso também ajuda a aumentar o problema lá fora, porque se eu ia dar uma determinada atenção para essa matéria, eu coloco ela na capa. Por quê? Porque já vai aproveitar e dar uma atacada lá no far right, né? Então, esse é um outro ponto também, que se você olhar o espaço que ganha o aspecto negativo do Brasil, vis-à-vis o espaço que ganha falar de um boi carbono zero, não sai linha nenhuma. Outro dia, eu comentava até num debate com o Marcos e outros grandes colegas nossos aí, de uma associação que nós temos de gente que faz debates muito legais. A citricultura soltou um estudo, professor Hélio, que ela usa no Brasil 400 mil hectares só, a laranja, para ter todos os indicadores que eu falei para o senhor, né, de ser o líder mundial, né, de cada 10 copos de suco de laranja que o europeu toma, 9 vem do Brasil, ela usa 400 mil hectares só de área e traz 12 bilhões de reais por ano para o Brasil. Das propriedades citrícolas, tem 200 mil hectares, 180 mil para ser exato, que estão totalmente preservados. Então, para cada 2,5 hectares que ela usa, ela preserva 1. Nós levantamos isso, soltamos em maio. O senhor viu em algum lugar? Não. Agora, se é negativo, vai vezes 10. Então,
E aí mistura todo o agro brasileiro. Mesmo quem está muito longe da Amazônia, o café, a laranja, o fumo, né, a soja do Paraná, né, o gado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Brasil tem condição de atender qualquer exigência mundial rastreável. E outro dia, só para concluir, a Inglaterra e a Europa fazem é onde está o foco, né, do barulho. E a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, está numa consulta pública para exigir que as cadeias das empresas, como o Marcos falou, construam a sua própria rastreabilidade para garantir que o produto que está indo para o Reino Unido é livre de área que pode ter sofrido desmatamento, né? Então, aí faz aquele barulho no Brasil, é aquela confusão. Aí o senhor vai ver, o Reino Unido compra do Brasil 0,3% da soja que nós vendemos, acho que 0,2% do milho e 0,3% da carne bovina. Então, um comprador de 0,3%, né, praticamente um pequeno frigorífico de Porto Feliz consegue abastecer o que eles compram, cria um barulho enorme. Então, esse tipo de coisa também nós temos que tomar cuidado para não escandalizar a questão ambiental e olhar a efetiva dimensão dela. Isso não significa, como o Marcos disse, que nós não devemos adaptar para aquilo que está sendo demandado, mas sem criar um grande escândalo, né? E sem tentar fazer essa exigência a exigência de todo o resto. Porque senão você levanta o custo de produção do Brasil e a gente perde competitividade em virtude das exigências de quem praticamente não está comprando nada, né? Ô, professor, deixa eu só complementar, porque eu tenho uma visão um pouco mais crítica ao próprio Brasil nessa história, sabe? Eu acho que a gente tem que separar o que é estoque de conquistas do que é o fluxo de problemas hoje, sabe? Eu acho que não tem dúvida que o estoque passado de conquistas, seja pelo lado da tecnologia, seja pelo lado da migração de pessoas, eu acho que foi realmente muito grande, né? E pela matriz energética, tudo isso que o Marcos falou. Agora, nós temos realmente um fluxo de problemas hoje, certo? Nós estamos aumentando o desmatamento. E o desmatamento que acontece aqui no Brasil, eu volto a dizer, 95% ilegal, é o maior do mundo, certo? O maior nível de desmatamento de país no mundo hoje é o do Brasil, certo? E isso tem a ver com esse descontrole que acontece numa parte do território brasileiro. E não é de hoje, certo? Não é de hoje. A gente teve melhoria, pior, etc. Mas a gente tem esse problema há 20, 30 anos. A ocupação aqui no Brasil foi muito caótica. Você compara com a ocupação lá dos Estados Unidos, que aconteceu há mais de um século, 2 séculos atrás, quando o pessoal ia lá para o meio oeste, tinha já os seus acres ali para instalar o seu carroção e fazer a agricultura. A gente não teve isso, né? As pessoas foram enviadas para essas novas regiões, depois se fez imensos assentamentos e um monte de ocupações, etc., que até hoje não foram regularizadas. Então, eu acho que se o Brasil não regularizar, não consertar esse lado, não há imagem que melhore, certo? E, infelizmente, a gente costuma falar para nós mesmos aqui dentro. A gente troca muita ideia sobre esse assunto em português e conversa muito pouco em inglês lá fora. Então, isso faz com que qualquer problema que você tenha aqui dentro, rapidamente ganhe uma dimensão imensa lá fora e a gente não tem conseguido dialogar na mesma velocidade. Então, é só para dizer o seguinte, que eu realmente acho que o Brasil tem que atacar esses problemas graves que estão aí, que são a regularização fundiária, a implantação do Código Florestal, o comando e controle na Amazônia, toda a parte lá de zoneamentos, etc. Certo? A gente tem que atacar isso, porque se você não resolver isso, isso não é tão representativo em termos econômicos do agronegócio. É uma parte pequena do que a gente exporta, é uma parte pequena das empresas. Eu diria que o maior problema está centrado na pecuária de corte e na soja, mais na pecuária ainda. Quer dizer, se a gente atacasse o problema na pecuária, que é onde está o cerne de toda essa questão, que é a primeira atividade que acontece pós-desmatamento costuma ser a pecuária, a cria de animais, inclusive para se garantir a posse, né? Se a gente não atacar isso,
eu acho que a gente não ganha essa briga lá fora. Então, a gente teria que estar demonstrando de uma maneira não oficial, quer dizer, não é só feita pelo governo lá fora, mas através de números, de dados, de pesquisa, aí entram as universidades, a gente tem que estar demonstrando o controle dos problemas que existem hoje e das percepções que existem hoje, certo? Porque só falar sobre o estoque do passado eu acho que não vai resolver. Então, agora, vamos dizer que a gente coloque vocês dois no comando da agricultura no Brasil, né? E vocês já colocaram o principal desafio, né? Então, eu senti do Favanedes a questão da comunicação, que a nossa comunicação, eu acho que no exterior, como você falou também, que a gente só fala em português, os nossos problemas, é uma questão importante. E a questão que você levantou aí dessa questão do desmatamento, né? Qual seria a proposta concreta de vocês dois para a solução desse problema? O diagnóstico está feito, né, na apresentação de vocês aí. Como resolver isso aí? Quer dizer, você já falou, precisa ter, é um problema que envolve município, estado e o governo federal também. Mas, concretamente, como que a gente poderia dar um primeiro passo em tentar resolver isso aí? Que medida teria que ser feita? Vocês poderiam sugerir algumas? Deixa eu entrar rapidamente aqui, Marcos. Eu acho o seguinte, regularização fundiária, certo? Está em pauta, tentou se aprovar, até agora não saiu, né? É super importante. Não há solução se não tiver direito de propriedade. Não há sistema capitalista que funcione sem você definir a propriedade, certo? E, infelizmente, boa parte do país, talvez 50% das terras do país, não tem os direitos de propriedade bem definidos por N problemas históricos. Então, isso acho que é fundamental e é papel do governo. Certo? Do governo ou do Congresso? É do Congresso. Ambos, porque existe uma confusão aí que a gente teria que fazer mais umas 4 lives aí só para tratar desse tema aí, que não é trivial. O segundo, implantação do Código Florestal. Certo? O Código Florestal levou 10 anos para ser assinado. Teve centenas de audiências públicas e tal. Só que até hoje ele continua sendo contestado na justiça e até hoje ele não foi implementado pelos estados. Se não fizer isso, nem dá para fazer. Sabe? Eu acho que tem um papel de governo aí que precisa ser exercido. E que, infelizmente, não é de hoje. Tá? Não dá para culpar esse governo. Certo? É um problema que foi se acumulando de coisas que não foram resolvidas. Ou que foram judicializadas, que no Brasil acontece isso, né? Vai lá para a justiça e aí fica anos e anos e anos. E aí, pelo setor privado, eu não tenho dúvida que as empresas estão se mexendo. Esses casos que o Marcos trouxe aqui, hoje mesmo o caso lá da SLC, essa manhã, ou o caso lá do Marfrig, ou o caso dos outros grandes frigoríficos, ou lá da Cargill, ou lá do Mágica, todo mundo vai atender o seu cliente. Mas será que isso resolverá o problema macro entre agro e meio ambiente? Não sei, acho que não. Talvez você possa ter ali algumas empresas que atendem esse consumidor específico lá fora, que hoje é essencialmente a Europa, mas amanhã será a China. Eu não tenho dúvida que essa agenda vai também chegar na China, que é o nosso grande comprador. Agora, então você vai ter as empresas que atendem China, que vão ter as suas cadeias controladas, e do lado delas, empresas que estão trabalhando num sistema ilegal ou cheio de falhas, etc, etc. Então, a gente, infelizmente, eu acho que tem que ter um esforço de organização aqui, que não é o nosso forte no Brasil, né? Organização não é o nosso forte. Fala, Marcos. E aí, Marcos, só para concluir, eu estou completamente alinhado com o Marcos Bianchi nessa história. Eu acho que ele apontou bem qual é o problema. Tudo que eu disse aqui é extremamente fundamental, mas qual é o objetivo número 1? Nós temos que reduzir o desmatamento ilegal na região do bioma amazônico. Esse tem que ser resolvido. Só que esse não é o problema. Tem que investigar o que leva a isso. E aí alguns pontos já foram levantados. E melhorar também a nossa capacidade de comunicação e o nosso coletivismo. Eu acho que nesse momento as nossas associações setoriais, as associações coletivas, de industriais, de produtores,
está faltando um pouco mais de alinhamento para atingir esses objetivos aí. Então, além desses pontos, eu colocaria a comunicação e a governança, a coordenação das cadeias. Eu acho que ela baixou um pouquinho, precisaria voltar a subir, diálogo de alto nível para enfrentar esses desafios todos colocados. A gente vem também nessa série aqui, a gente teve aí uma conversa com o Sérgio Rezende, depois aí com a Bernadette Gatti e outros colegas. Então, assim, tanto a questão da ciência, tecnologia, a questão da educação, a gente vê que falta realmente um plano de Estado, né, para todos os setores. Eu acho que no caso da agricultura também, que você colocou, né, João, que a questão de que município, Estado e o governo federal, a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente em qualquer município, também tem num governo estadual, e tem também lá. E não há nenhum tipo de integração, né? Vocês acham possível que um dia essa integração possa vir a ocorrer? Como é que isso poderia ser feito para a gente poder encerrar aqui esse web seminar? Eu começo agora, Max. Eu acho muito difícil, professor, porque o Estado parece que ele tem dificuldade de querer se organizar, né? Porque ao se organizar ele vai se reduzir. E ele não tem interesse na sua própria redução. Nós já debatemos muito isso. Então, o que acontece é que você tem aeroporto que é estadual, o outro é federal, o outro é municipal, e aí você tem estrutura municipal, estrutura estadual, estrutura federal. Então, eu acho que o Brasil, não sei, ele precisaria passar por uma simplificação. Então, por exemplo, a questão meio ambiente, ela é federal. Então, extingue o que é municipal, estadual, passa para uma coordenação federal. Questão de aeroporto é estadual, rodovia é tal. Nós estamos com muito... fica tudo triplo, né? Você tem estrutura em todo lugar, e aí você tem a estrutura que está debaixo de um governo que é oposição ao outro governo, estadual, municipal, federal, aí o diálogo não se estabelece. Então, eu acho que é difícil, eu não sei se eu acredito nisso não, porque não é interesse dele mesmo em fazer isso, mas o Estado precisaria de uma grande simplificação. E aí? Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que você tem temas transversais, né? Vamos pegar aqui, infraestrutura, né? Relações internacionais, meio ambiente, sanidade, né? São temas transversais, né? Inclusive a Covid agora traz toda uma dimensão de saúde humana, saúde animal, produção agrícola, né? Problemas de contaminações, de epidemias e tal. Você tem epidemias que atingem o ser humano. Então, tudo isso depende dessa coordenação. Essa manhã mesmo, num dos eventos lá do Agro que eu participei, se discutiu da imensa dificuldade que é coordenar a sanidade federal com a sanidade estadual e com a sanidade municipal, né? No mundo lá dos frigoríficos, que é um outro problema. Acontece a mesma coisa com essa questão da regularização fundiária, esses problemas eles são repetitivos aqui no Brasil, e parece que a gente sempre joga para frente, empurra para frente, porque entra alguém lá no governo, vê que não vai resolver no seu mandato, então joga para frente, entendeu? Porque esse é um dos problemas, quer dizer, né? Existe a troca de poder, existe essa coisa de estar o tempo todo lá em campanha e tal. Então, infelizmente, esses grandes problemas não são resolvidos. Eu acho que no meio ambiente, no final, essa situação toda que está acontecendo hoje, que você está tendo uma pressão do setor privado, vai obrigar o agro a encontrar uma saída para isso. Porque se você olhar em termos econômicos, esse problema lá da Amazônia não é uma questão relevante para a expansão do agronegócio. Certo? É um problema histórico que tem que ser resolvido, mas o agronegócio, o grosso da produção brasileira, não está no bioma amazônico, né? Mas, infelizmente, a imagem está diretamente associada a isso lá fora, né? E a gente não tem conseguido fazer um diálogo maduro. E eu acho que falta também um maior envolvimento das universidades nisso, né? Nós estamos falando aqui de um órgão que está ligado com a pesquisa e tal, né? Eu sinto que a gente tem muita coisa produzida interessante, mas não tem suficiente debate em cima de números, de agendas, de soluções. Esse problema estadual, municipal, federal, é uma questão
absolutamente central para resolver esse tema de agronegócio e meio ambiente. Não tem a menor dúvida disso. Mas a gente está patinando nisso há muitos anos e não acho que a gente vai resolver isso nesse governo. Eu acho que o setor privado vai andar mais rápido do que o setor público nesse momento, mas eu não sei se a gente resolve o problema sistêmico que existe, porque é um problema muito antigo e já muito judicializado também, né? E quando as coisas vão para a justiça, aí que o negócio não tem fim mesmo. Agora, a última pergunta, que essa é uma curiosidade que eu tenho também. A gente está falando bastante da Amazônia. Qual que seria o potencial da Amazônia para o agronegócio aí no futuro? Pelo que eu entendi, a gente já tem, pelas todas as planilhas aí que vocês apresentaram, um resultado tão importante. O que a Amazônia, no caso, ela representaria para o agronegócio quando ela realmente pudesse ser utilizada? Como é que vocês veem isso? Começo aqui, Xará. Rapidinho, então, você complementa. Pode. Professor, a Amazônia não pode ser também considerada como uma única coisa, né? Você tem diversos tipos de biomas, de tipos de floresta. Você tem área que a agricultura vai bem, já está lá acontecendo. Então, eu acho que ela é um pacote que tem que ver a pessoa que está lá também. São 25 milhões de pessoas, 2 cidades de São Paulo vivem lá. Quando você fala em Amazônia, as pessoas tendem a acreditar que é só um conjunto de árvores, né? Não, você tem lá atividades produtivas acontecendo, e eu acho que ali um plano estratégico deve considerar todas as suas possibilidades com preservação e sustentabilidade. Desde fitoterápicos, né, essas coisas todas de essências que já são exploradas, produtos que já são feitos de castanhas e outros, né, açaí, próprio etanol de milho que é feito em região hoje da Amazônia. Você pode fazer tudo e fazer isso de uma forma sustentável. É isso que tem que ser feito, buscar lá um equilíbrio, pensando também que lá tem seres humanos, que se você não der a eles condições, a destruição continua. Então, esse ponto é um ponto importante para a gente enfatizar aqui. Não é só uma mata. Lá você tem um conjunto muito grande de coisas acontecendo, e com certeza a criatividade humana, agora que botou esse assunto como foco, eu acho que nós teremos boas propostas aparecendo aí cada vez mais. Eu também, o que eu acho assim, a gente tem uma Amazônia que está antropizada, né, que já foi ocupada pelo ser humano, e que representa em torno, se eu não me engano, 16% da Amazônia, lá no total, certo? E ali a gente tem que encontrar uma saída para uma situação de antropização que já existe. E, para mim, essa saída é através da intensificação da agricultura, por exemplo, no sentido da integração lavoura-pecuária, por exemplo. Acho que é um fato que você pode produzir muito mais e gerar mais rentabilidade nessa área se você intensificar, né? Porque uma coisa, quando você ocupa de uma maneira caótica, a produtividade é baixíssima, a ocupação histórica é essa, que você queima, desmata, queima mais um pouco, desmata mais um pouco, né? Quer dizer, isso daí não pode mais existir, e nas áreas antropizadas a gente tem que buscar uma equação de produção, produtividade, controle, que gere realmente produção e renda. Agora, na Amazônia que está de pé, é o que o Marcos falou, né? É essa busca do que se chama hoje de bioeconomia, certo? Você pode encontrar isso em diversas atividades que preservam a floresta em pé, mesmo o manejo florestal controlado, então, uma série de coisas que a gente sabe fazer, que a gente tem feito no Brasil, só que elas nunca ganharam a dimensão que fizesse com que a floresta em pé valesse mais do que a floresta derrubada. E a floresta derrubada vale mais do que a floresta em pé porque existe a ilegalidade, certo? Existe o convite à invasão. Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil, por falta de controle, né? Então, assim, a gente tem realmente um agro brasileiro muito desenvolvido, eu diria século XXI, de verdade, né? Eu que andei muito pela África, pela Ásia, eu não vi em área tropical nada parecido com o Brasil. Não tem. Aliás, o que eu vi muito na Ásia é a cópia do que nós estamos fazendo aqui. É a tentativa de fazer o que o Brasil fez em área tropical.
certo? Em produtos como soja, como milho, como outros tantos, que o Brasil é referência. Agora, a gente tem um agro atrasado. E esse atraso vem em grande parte das condições institucionais muito fracas, que permitem a existência de uma agricultura clandestina, invasão, posse, essa coisa toda, que infelizmente caminhou para uma situação de descontrole, né? Então a gente precisa atuar em cima disso com uma solução que traga renda, né? Porque aí vem essa coisa que também foi dita aí pelo Marcos, que é o tripé, quer dizer, nós estamos falando não de meio ambiente, o nosso tema aqui hoje é meio ambiente, mas a solução é a sustentabilidade, é a combinação do meio ambiente com o econômico e com o social. Quer dizer, o que adianta você falar, vamos então fechar a Amazônia? Bom, mas tem 20 milhões de pessoas, 23 milhões de pessoas que vivem lá, que foram levadas para lá em algum momento. Então, existe uma questão social, uma questão econômica que é tão relevante quanto a questão ambiental, né? Professor, só complementar bem rápido um ponto que o Marcos falou, que, assim, para deixar as pessoas tranquilas, né? Nós estamos aqui todo mundo querendo resolver, mas recentemente teve um estudo feito por pesquisadores brasileiros e outros americanos também, publicado na revista Science, que mostrou algo que o Marcos já falou aqui, eu queria reforçar. O problema perto do total é bem pequeno, é muito pequeno. Esse estudo mostrou que nós temos uma porcentagem muito pequenininha da nossa produção e da nossa exportação que está vindo da ilegalidade. Então, esse é um ponto importante aqui. É um problema, mas é um problema pequeno, mas não descarto que nós temos que resolvê-lo. Mas, para a pessoa que está nos ouvindo aqui não achar que é 20%, 30% do que o Brasil produz que está vindo desse problema todo que a gente discutiu aqui. É uma fração, uma porcentagem mínima que vem de lá. Beleza. Bom, a gente até já passou um pouco do tempo aqui, porque realmente o tema é muito interessante e, como vocês próprios disseram, realmente é um dos pilares, né, de sucesso do Brasil para o agronegócio. Então, a gente tem que realmente procurar, primeiro, né, saudar todo esse resultado tão positivo, que é o histórico aí que o Jank falou, mas a gente pensar no futuro. Então, eu queria agradecer tanto ao Marcos Fava quanto também ao Marcos Jank pela excelente apresentação. Queria também, então, passar a palavra primeiramente para o Marcos Jank, para as suas considerações finais, e depois para o Marcos Fava, para depois a gente encerrar. Por favor. Eu acho que é um pouco essa questão da nossa multiplicidade, né? Quer dizer, o Brasil é um país continental, com realidades econômicas, ambientais, sociais muito diversas, né? E a gente tem aqui, nesse tema de hoje, eu acho que agronegócio e meio ambiente são os dois temas de maior visibilidade do Brasil hoje, né? Meio ambiente é amplo, quer dizer, o mundo inteiro, em qualquer escola, de qualquer país do mundo, está se falando sobre a Amazônia hoje, sobre mudança do clima, sobre desmatamento. Esse é um tema global de verdade. O agronegócio é menos global, porque a gente não é tão visível, assim, os nossos produtos não são tão visíveis, mas nós somos o terceiro maior exportador do mundo e atingimos 200 países e temos um papel na segurança alimentar global importantíssimo, inclusive, nesse momento de pandemia. Agora, está faltando essas duas coisas caminharem juntas, né? Porque elas são, por natureza, a mesma coisa. Pela natureza, né? A mesma coisa, né? E a gente tem que fazer esse negócio andar junto, essas duas áreas andarem juntos, e isso depende de organização, essencialmente. Depende de resolver questões que foram empurradas com a barriga durante muito tempo. E que agora a gente não pode admitir que elas continuem sendo, né? Então, é isso. Não é um problema econômico do agronegócio que está em jogo. É uma questão do desenvolvimento histórico do país que hoje atinge, infelizmente, a imagem não só do agro, mas do próprio país, mas que pode ser resolvido. E pode ser resolvido com aquela agenda que a gente falou aqui hoje, que tem que ser tratada seriamente. Não é trivial, não vai ser imediato, mas temos que dar esse espaço. Beleza.
Fábio. Agradecer, professor Hélio, o convite, né, também o convite para participar do IVPESP, que é uma honra, um privilégio estar aqui debatendo com o Marcos, que é um grande amigo, e a possibilidade que o senhor trouxe de trazer esses pontos aí para o debate. O Brasil caminha fortemente para ser esse fornecedor mundial sustentável de alimentos, né, bioenergia e agroprodutos, e hoje, se tivermos que eleger um ponto que merece a atenção maior, ele deixou de ser, por exemplo, protecionismo, ele deixou de ser a infraestrutura, lembra? A gente falava de logística, tal, essas coisas estão avançando bem. E se conseguirmos, mais uma vez, trazer essa história ambiental, principalmente a Amazônia, do lado negativo da equação para o lado positivo, vai ser difícil segurar o Brasil nesse posicionamento, e com isso nós vamos conseguir criar muitas oportunidades para as pessoas montarem empresas, gerarem postos de trabalho, criarem oportunidades para as pessoas. Eu acho que, para a sociedade brasileira, eu não vejo outra área que não a produção de alimentos para a inserção dela no mundo. E eu costumo brincar, é o último comentário, eu prefiro estar sentado em cima de 50% do comércio mundial de soja do que ter bomba atômica. Eu acho que é mais importante o primeiro do que o segundo. Então, acho que é fonte de orgulho para o Brasil que o agro fez. Temos problema? Temos, vamos resolver e continuar avançando. Beleza, obrigado. Bom, a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, queria agradecer a todos a presença, comentários. Eu vou depois, todos esses comentários, passar para os dois palestrantes também, né? Muitos cumprimentos. Não houve muitas perguntas, porque eu acho que a exposição de vocês foi tão clara e que todos falaram que acho que não resultou em nenhuma pergunta, né? Porque vocês foram muito felizes na apresentação dos dois. Bom, então eu queria, então, ao encerrar, agradecer a presença novamente do Marcos Janck e também do Marcos Fava, todos que nos acompanharam, desejando uma boa noite, e dizer que quinta-feira que vem a gente vai voltar com essa série. Nós vamos ter o professor Fava, que foi reitor da USP, que vai falar com a gente aqui também sobre o papel das fundações, né? Que ele está dirigindo atualmente a fundação da Faculdade de Medicina da USP, e a gente vai ter um bate-papo sobre isso aí também. Então, eu aguardo vocês na quinta-feira, às 17 horas, desejando uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado aí a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado. Até mais.